Telescópio, apoio cultural, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Olá, boa tarde Itapetininga, é terça-feira, dia 22 de dezembro de 2020, seja muito bem-vindo ao Telescópio. 24 graus é a temperatura de hoje, aí nós temos o céu nublado hoje com chuva a qualquer hora. Você vê imagens da rua Pedro Marques aqui no centro de Itapetininga, logo atrás do nosso hospital Léo Orsi Bernardi. Seja muito bem-vindo ao Telescópio e no programa de hoje vamos conversar com uma grande parceira aqui do Telescópio, uma amiga da mídia aqui de Itapetininga, da imprensa da nossa cidade, que é a jornalista Carla Monteiro. Ela vai falar um pouquinho sobre assuntos aqui da cidade, vai comentar também sobre a nossa saga aí durante essas eleições, ou seja, vai ser um papo muito legal aqui junto com ela, e você que está ligado aqui com a gente sempre pode participar. Lembrando sempre, o Telescópio é um oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Também é um oferecimento do Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida, e da Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Então, fique ligado aqui com a gente, participe do nosso programa ao vivo, mandando a sua mensagem através do facebook.com/TV Itapê, também através do nosso aplicativo, que é o TV Itapê. Você participa, tem acesso a toda a nossa programação e pode também, junto com a gente, fazer desse programa cada vez melhor. Então, fique ligado com a gente, eu sou o Guto Nunes e o Telescópio está no ar. Telescópio começando, seja muito bem-vindo, meu amigo itapetiningano que assiste junto com a gente através do canal 8 da NET, também todo o pessoal conectado com a gente, seja de onde for, através da internet, né? Através do facebook.com/TV Itapê, através do aplicativo, através do Instagram, do YouTube aqui da TV. É sempre uma alegria poder estar junto com você, e eu peço que você participe, mande aí o seu comentário, mande a sua pergunta, porque o programa, nós estamos nos aproximando aí do Natal, né? Essa semana já natalina aqui, então nós estamos trazendo sempre alguns convidados aqui especiais para conversar com a gente. E alguém que fez parte do nosso programa aqui, que esteve junto com a gente durante todo esse ano de eleição aqui na nossa cidade, foi a jornalista Carla Monteiro, editora e repórter do jornal Correio de Itapetininga. Carla, boa tarde, seja bem-vinda ao Telescópio, tudo bem? Oi, Guto, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Quando vocês me convidaram, aí tá corrido, né, final de ano, mas deu para encaixar, e estou muito feliz de estar aqui novamente. É muito bom sempre poder participar aqui com vocês. Muito bem. Carla, primeiro já gostaria de perguntar para você, né, final do ano chegando e tudo, a notícia ela tira férias, Carla? Como que vocês fazem lá no Correio? Não tira férias, nem folga, nem feriado prolongado. A gente, claro, trabalha com uma edição semanal do jornal. A gente sempre traz ali... A gente tenta trazer a notícia mais quente que a gente fala, mas a gente traz também aquele fato mais apurado, enfim. E agora, as matérias mais especiais. Isso, E às vezes também alguma coisa que aconteceu durante a semana, os desdobramentos daquilo no município. E também tem no nosso site. E aí no nosso site aconteceu alguma coisa aqui na cidade, a gente publica daí em tempo real. Então sempre tá ali de stand-by, aconteceu alguma coisa, seja no jornal impresso ou no site do jornal, sempre vai estar lá. Muito bem. Em que momento você descobriu isso na sua vida pessoal, Carla? Em que momento você pensou assim, não, eu gostaria de estar lá informando a população, levando a notícia? Foi já para esse lado ou foi muitas vezes acontecendo? Eu sempre fui a aluna que fala demais, né? Eu sempre estive ali e com o tempo eu aprendi que aquilo era um poder de comunicação. E o papel do jornalista é usar esse poder de comunicação a favor da comunidade, é dar voz a quem não tem voz. E quando eu entendi que eu poderia usar essa minha característica para esse fim, eu falei, então é essa profissão que eu quero seguir. E foi basicamente assim, aí que eu fui para a faculdade, me formei, mas foi isso, poder usar essa comunicação, essa minha voz para quem não tem voz,
É muito bacana, eu sou muito feliz, eu aprendo muito todos os dias, mas é muito gratificante, assim, esse princípio do jornalismo, eu acho que é o que me encantou desde o começo. Ney, você está numa mídia, vamos dizer assim, impressa, né? Ou seja, uma mídia que ela já tem todo, vamos dizer assim, um campo de atuação, já tem todo um gosto popular, mas vocês também estão muito com essa abertura, né? Para tentar colocar e transpor isso para a internet, transpor isso para outras mídias, tudo isso é um desafio lá dentro do jornal? Como que é, Carla? Você sempre, como diziam antes, né? O jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Então, a notícia de hoje, amanhã ela já está velha. E agora, com essa velocidade na comunicação, a notícia de hoje de manhã, hoje à tarde já está velha. Então, a gente tem que sempre se adaptar. O Jornal Correio já é um veículo super tradicional aqui em Itapetininga, ele tem a sua credibilidade, tem o seu nome. E agora a gente está cada vez mais expandindo para as mídias sociais, com o nosso site, porque a gente pensa que na mesma velocidade que uma notícia falsa, ela circula nas redes, a gente quer fazer com que essa notícia de qualidade, com credibilidade, de um veículo que tem um nome também circule. Então, o nosso desafio diariamente é alimentar as redes também nessa velocidade, com notícias daqui de Itapetininga e notícias checadas por profissionais, né? Por uma equipe de jornalismo mesmo. Muito legal isso, né? E nós vamos continuar falando a respeito exatamente desse assunto, mas antes eu gostaria de agradecer a todo mundo que já está participando aqui com o seu recado. A Maria Júlia Riquetti, ela manda aqui boa tarde. A Márcia, ela manda boa tarde TVI. Guti Carla, boa tarde Márcia. O Rodrigo Mila, ele manda aqui, admiro essa mulher aqui, mandando então recado também. A Maria Júlia Riquetti, ela coloca também aqui, Carla, já uma pergunta para você, né? O que você acha do jornalismo investigativo, cara? É muito bacana, porque um dos papéis, né, nossos como jornalistas é checar uma informação e cobrar. Existe um problema, foi identificado aquele problema. Então, é cobrar dos responsáveis por aquele problema, por que aquele problema está acontecendo. E o jornalismo investigativo é muito interessante porque você aliado a poderes como o Ministério Público, Polícia Civil, enfim, você encontra esses problemas muitas vezes numa esfera muito maior do que aquele jornalismo do dia a dia. É uma coisa que demanda um tempo, porque eu sempre bato na tecla que a gente precisa valorizar esse jornalismo de verdade. Aqui em Itapetininga a gente é muito privilegiado, a gente tem vários veículos que trabalham sério. E o jornalismo investigativo vem paralelo a isso, que a pessoa ela demandou um tempo para checar aquela informação. Precisa apurar muito precisamente. Às vezes é documentos primários, né? É exatamente isso que eu ia falar. Você precisa ter documento para embasar aquilo. Então é muito bacana porque normalmente uma matéria investigativa ela aponta um grande problema e cobra dos responsáveis a solução para aquilo. E normalmente você consegue resolver aquele grande problema, porque você tem base em documento, você tem base em dados, em números, então é muito, muito legal. Muito bem, né? E é algo muito interessante até da gente pensar, né, que muitas vezes o jornalista, a imprensa, ela faz esse papel, vamos dizer assim, é como se você quisesse aprender alguma coisa, né? Você vai procurar na internet, eu gostaria de aprender como cozinhar algo, né? Existe lá, vamos dizer assim, diversas informações, não é muito mais fácil quando você pega um site que ele pegou, cada uma delas juntou, falou, a melhor forma de fazer isso é assim, tal. Muitas vezes o jornalismo investigativo, eu vejo um pouco dessa forma, até corrija se eu estiver errado, mas ele pega um monte de documentos, às vezes é sobre uma empresa. A empresa ela tem 1 milhão de documentos lá. Você vai ver cada um, ver o que encaixa, fazer uma linha do tempo, fazer algo ali para demonstrar uma sequência, um nexo de causas ali, tudo. Ou seja, de certa forma você vai montar, né, uma estrutura para que a pessoa entenda. E isso demora muito tempo, né, Carla? Demanda o tempo, mas esse princípio, essa sua visão é assim para qualquer reportagem. Sim. A gente pega um fato
Então, um assunto que seja, e aí você vai checar aquilo. Então, desde um buraco de rua, é um buraco de rua. Quem abriu esse buraco? Foi a companhia de água. Não, foi a foi a própria prefeitura para fazer alguma coisa. Então, beleza. Por que aquele buraco não foi fechado? Por que ainda está daquele jeito? Não, Já choveu. antecipa as perguntas. Exatamente. Então, quando a pessoa vai ler a reportagem, ela não tem só, por exemplo, igual você encontrando no Facebook. Tem um buraco aqui na rua, ninguém resolve. Não, ela vai saber por que aquele buraco foi aberto, por que ainda está aberto, quando que aquele buraco vai ser fechado. Então, desde um buraco de rua até uma investigação, um problema com licitação. Então, é isso, a gente reúne, a gente ouve todos os lados envolvidos, e aí quando a pessoa lê a reportagem, já está tudo ali explicadinho para esclarecer para ela o que está acontecendo, por quê, quem que é o responsável, quando que aquilo vai ser resolvido, enfim. Basicamente, você entrou em contato também com os responsáveis para já trazer uma posição deles, né? Então, a gente tem que ouvir. Isso, no princípio, assim, do jornalista, independente de qual seja, a gente sempre ouve os 2 ou 3 lados, enfim. Tem alguém reclamando de alguma coisa, a gente vai ouvir aquele reclamante e vai ouvir de quem que aquela pessoa está reclamando, por que aquilo está acontecendo. E sempre em prol à comunidade, né? É sempre para solucionar algum problema ou algum serviço que não está de acordo ali com o que tem que estar acontecendo naquele momento. Muito bem, cara. É sempre muito importante olhar, né, para toda essa estrutura que desenvolve, que torna esse trabalho sério, né, que dá toda a credibilidade para esse trabalho. E você que está acompanhando aqui com a gente, quer participar do nosso programa através do WhatsApp, nós temos o número de WhatsApp agora, é muito fácil, é só você adicionar aí no seu celular e mandar para a gente então o seu recado, é o 15991 008654. Com esse número, então, você consegue participar ao vivo aqui do nosso programa Telescópio. Não deixe de mandar a sua mensagem. E, Carla, será que essa estrutura, vamos dizer assim, que toda essa necessidade que tem, né, dos passos para se construir, para se poder dar uma informação boa, ela muitas vezes ela encontra, vamos dizer assim, um desafio dentro da internet, que é a rapidez, né? A internet ela quer tudo rápido. Se muitas vezes é um jornal que nem a página do jornal ou a página da TV aqui, a gente não consegue ter, vamos dizer assim, a mesma rapidez ou a mesma frequência por toda essa estrutura do que uma pessoa que muitas vezes fica colocando lá as opiniões dela o dia inteiro, né? E muitas vezes causa nas pessoas, não, vou lá primeiro porque às vezes lá sai primeiro, mas às vezes não sai com toda essa estrutura, com toda essa checagem, né? Você vê que talvez essa seja uma das grandes dificuldades de a gente ter uma estrutura nova para conseguir dar conta da demanda que se tem na internet? Eu acho que não só da parte de quem produz o jornalismo de qualidade, quem tem essa informação com credibilidade, mas eu acho também da parte de quem procura essa informação. A gente sempre prioriza por dar a informação correta com as informações que têm que ser dadas naquele momento. Se isso demandar um tempo maior e alguém, alguma página, alguma publicação sair antes, eu não me incomodo, desde que o nosso saindo depois, mas saindo com todas as informações que tem que estar ali. Que eu tenho que ouvir todos os lados, eu preciso de uma posição. Mesmo que a posição da pessoa seja, não quero me pronunciar, mas eu a procurei, eu fiz o meu papel como jornalista. Eu acho que da parte do leitor, e eu sempre bato nessa tecla, que antes de você compartilhar qualquer coisa que seja, em qualquer rede social que seja, cheque de onde veio essa informação. Cheque quem que está compartilhando aquilo, qual que é a fonte daquela informação, porque a gente já tem vários exemplos aí dessas notícias de alguém que publicou antes alguma coisa que na verdade não era bem aquilo, a notícia se disseminou de uma forma e acaba virando uma verdade. Então, eu acho que a gente sempre prioriza, claro, dar uma notícia com uma certa velocidade, mas desde que ela esteja com todas as informações necessárias. E é uma constante batalha, o que você falou, tem gente que passa o dia todo na internet e publica o que dá na telha. Eu acho que a gente tem que diferenciar o que é jornalismo, o que é informação, do que
é uma opinião de alguém, um boato, uma fofoca. Eu acho que quando as pessoas passarem a pensar assim, nossa, calma, será que isso é verdade mesmo? Eu acho que a gente já consegue melhorar a qualidade do que circula hoje nas redes sociais. Muito bem, Carla. E até já trazendo justamente a respeito desse assunto, né? A Maria Júlia Riquet, ela colocou aqui, seria possível controlar as fake news? Eu acho que é muito em cima da educação das pessoas mesmo, Exato. né? Porque travar tudo isso, eu acho que não é um dos grandes caminhos, né? É uma ferramenta tão importante, né? As pessoas, elas têm essa possibilidade de se comunicar, de colocar as informações, tudo, mas elas também terem a educação e quem lê também ter essa educação. E até é um ponto que eu gostaria até de trazer aqui, né? Porque muitas vezes o que nós vemos, né? Até muitas vezes em jornais, até infelizmente alguns articulistas, colunistas, jornalistas grandes, vamos dizer assim, em outros lugares, nós vemos que muitas vezes eles têm uma informação interna de uma empresa ou do governo, tudo, e ele coloca já aquilo em primeiro mão e muitas vezes ele traz aquilo até na sua página pessoal, muitas vezes, e aquilo desperta um monte de coisa, mas muitas vezes parece que, não sei, se utiliza a notícia como uma arma política, muitas vezes. Como que um jornal, uma TV, ela pode se proteger um pouco disso, né? Seria seguindo esse espaço, seja dando voz para todo mundo, apurando, como que é? Eu acho que assim, todo jornalista tem as suas fontes, todo veículo tem as suas fontes, o jornalista inclusive tem o seu direito de sigilo à fonte garantido pela Constituição. O jornalista, ele não precisa revelar a sua fonte, mas eu acho que o grande papel é esse mesmo, assim. Nós, como um jornalismo local, a gente recebe muita coisa. Acredito que aqui na TV vocês também recebem muita coisa. Então a gente faz um filtro e checa as informações. A gente sempre vai checar, nunca vai publicar nada que não tenha sido checado e que não tenha um embasamento da declaração de alguém, mesmo que essa fonte seja sigilosa, de um documento, de um dado estatístico, de uma fonte de algum órgão oficial. Sendo um fato, vamos dizer assim, a gente está publicando um fato, não estamos julgando aqui, não estamos atribuindo culpado. O jornalista, ele não julga. Tem um fato, a gente publica o fato e as informações dos envolvidos naquele fato. A gente não tem o papel de julgar. Quem julga é a justiça. Então a gente publica aquele fato embasado nas nossas checagens, em documentos, em dados estatísticos que seja, e ouve todos os lados, e aí a gente só está dando uma cronologia daquele fato que aconteceu. É sempre isso, sempre checar muitas informações, porque hoje em dia, principalmente por conta da internet, a gente recebe uma enxurrada de coisas, assim. Então é sempre importante para manter essa credibilidade para a pessoa, quando ela, voltando um pouquinho só na fake news, eu acho que a forma de combater a fake news é você indo atrás das fontes que têm aquela informação com credibilidade, que você sabe que foi checado. Nosso papel nosso papel aconteceu alguma coisa, recebi uma notícia sobre Itapetininga no WhatsApp. Não sei de quem mandou. Vou lá no site do jornal, vou dar uma lida no jornal, ver se eles falaram alguma coisa sobre aquilo. Não, tem a informação correta, então eu vou compartilhar essa informação de uma fonte que eu conheço. Eu acho que é isso, procurar uma fonte de credibilidade que você sabe que seguiu esses passos e compartilhar daí a informação verdadeira. A gente combate a fake news compartilhando, buscando em fontes seguras essas informações com essa credibilidade, né? Muito bem, nós temos mais alguns recados do pessoal participando aqui com a gente. O Amauri Arruda, ele mandou aqui parabéns lá de Porangaba, São Paulo. Muito obrigado, Amauri. O Fábio Arruda Miranda mandou aqui show. Também nós temos mais algumas perguntas aqui. A Juliana Cirila, ela manda aqui pra gente. Qual a importância de um jornal local para a comunidade? Eu acho que, eu já até falei, Itapetininga é muito privilegiada. A gente tem uma emissora de TV, uma afiliada de uma das maiores emissoras do país. A gente tem a TVI, a gente tem as rádios, a gente tem revistas.
jornais impressos, tem o Jornal Correio, que sempre fez um trabalho brilhante aqui. Eu sou muito feliz hoje de fazer parte dessa equipe, e eu acho que uma cidade que tem esse jornalismo local, ela evolui de uma outra maneira de uma cidade que não tem. Porque o papel do jornalismo é isso, assim, é cobrar quando está faltando alguma coisa, além de contar histórias. A gente sempre pensa no jornalismo só como as manchetes, né, um furo de reportagem, mas, por exemplo, no Jornal Correio, a gente tem o caderno de cultura e comportamento, então a gente sempre conta a história de alguém da cidade, algum escritor, cantor, ator. Então é mostrar, além de cobrar dos poderes públicos que os serviços estejam em pleno funcionamento da maneira que eles devem ser, a gente sempre está contando a história de alguém daqui de Itapetininga, uma história que inspira, e eu acho legal a gente valorizar. A gente tem, a cidade é multicultural, a gente tem inúmeros talentos da cultura, a área da educação, enfim, então o nosso papel também, além, como jornalismo local, além de fazer com que a cidade funcione, valorizar todos esses talentos que a cidade tem. E é muito gostoso. Eu brinco que assim, a gente ama contar histórias, então quando a gente recebe na redação alguma sugestão, alguém que ganhou algum prêmio, alguém que escreveu um livro, a gente adora isso, porque o jornalismo local ajuda a mostrar para a cidade talentos que às vezes é algum parente, algum vizinho, alguém do trabalho, da escola, que tem alguma coisa legal, uma história legal para contar, e às vezes as pessoas nem sabem. Então, o jornalismo local é isso. Eu acho que é muito bom para Itapetininga ter essa quantidade de veículos que tem, para você cobrar quando tem que cobrar, e também para você valorizar assim os itapetininganos, que são o registro histórico da cidade. Exatamente, é muito legal assim trabalhar no jornal local por conta disso. Muito legal. E nós temos também uma pergunta aqui da Laura Oliveira participando com a gente através do Instagram. Ela manda aqui, tem uma pergunta para Carla. Qual a importância da mulher no jornalismo e qual a principal dificuldade da mulher no jornalismo? Eu acho que eu sempre, até nas eleições, na cobertura das eleições, eu falei sobre isso. Eu acho que a sociedade ainda é muito machista. As pessoas, quando alguém fala isso, falam, não é bem assim, mas ainda é. E eu acho importante as mulheres ocuparem lugares que também são delas por direito. Eu acho que quando uma mulher fala em determinado espaço, ela precisa repetir, ela precisa falar mais alto para ser ouvida. Então, você ter mulheres ocupando cargos de liderança, a gente vê uma mudança, assim. Ainda não é o ideal, mas eu acho muito importante, e não só no jornalismo. O lugar da mulher é onde ela quiser, e que a gente consiga ocupar mais esses espaços, diminuir essa desigualdade. Tem muita mulher ainda no Brasil que exerce as mesmas funções que os homens e ainda ganha muito menos. Então, a gente está construindo aí cada dia uma sociedade melhor, e ver as mulheres ocupando esses espaços me deixa muito feliz. E eu acho importante, assim, hoje o jornal, em 15 anos, tem a sua primeira editora mulher, que sou eu, que está à frente, e eu acho que isso é mais um reflexo aí dessa mudança que vem acontecendo para a sociedade. Não é um ambiente de competição, longe disso, mas há um déficit, né? A gente passou por séculos de direitos negados, então agora que esses direitos nos são garantidos, que nós possamos fazer valer isso tudo. Muito bem, Carla. E também, daqui a pouquinho nós vamos conversar sobre as eleições 2020 aqui. Foi algo que você trouxe também durante nossa cobertura, na representatividade dentro da nossa Câmara, que ainda não é a ideal, mas que está aumentando, né? Progressivamente nós vamos tendo mais mulheres aí compondo então as nossas cadeiras, e para 2021 nós teremos aí o maior quadro então de mulheres vereadoras aqui na cidade de Itapetininga, algo que chama bastante atenção também
Mas antes eu gostaria só de trazer, depois ao final do programa nós sempre trazemos aqui as notas de falecimento, nós trazemos também o informe, né, as pessoas aqui do Grupo Familiar Camargo a respeito disso, mas tem uma nota de falecimento aqui que eu gostaria de trazer já no meio do programa, que depois vai ser lembrada também ao final, que é a Unimed Sul Paulista. Ela mandou um comunicado aqui pra gente, lamentando o falecimento nesta manhã do Dr. Jorge José Ozzi, aos 61 anos de idade, após 9 meses do tratamento contra o câncer. Então, o Dr. Jorge Ozzi, conhecido aqui na nossa cidade, era um cooperado da Unimed Sul Paulista há mais de 30 anos, deixando um legado, então, na área de ginecologia e obstetrícia, que era onde atuava aqui na cidade. Nós conhecemos também, comunicamos aqui, damos também todos os nossos sentimentos aos familiares, então, do Dr. Jorge Ozzi aqui de Itapetininga. Depois nós traremos também as outras notas de falecimento ao final do nosso programa aqui para você. E continuamos então a entrevista hoje aqui com a Carla Monteiro, ela que é editora e repórter do Jornal Correio aqui de Itapetininga. E Carla, eu já gostaria de entrar justamente no assunto desse ano, né, Carla? 2020, nós tínhamos, quando começou 2020, pelo menos eu aqui na TV, eu tinha na minha cabeça assim que duas coisas muito legais iam acontecer no finalzinho do ano, que era eleições em outubro e aniversário da cidade em novembro, né? Mas quem diria que o grande assunto desse ano seria outro, que seria, infelizmente, essa pandemia. Como que foi isso para vocês do Correio, noticiar, estar junto com a população, mantendo todas as dificuldades, mas sendo também aí um porta-voz, ainda mais no meio de tanta notícia que se levantou, muitas vezes o medo que ia se instaurando nas pessoas e tudo? Como foi passar por esse ano? Foi bem desafiador. A gente trabalhou muito porque diversos pontos. Primeiro, ao contrário do que se estava acontecendo a nível nacional, onde as pessoas começaram a colocar em prova aí o trabalho da imprensa, dizendo que os números estavam sendo inflados, aqui em Itapetininga, nas redes do jornal, a gente recebia mensagens falando que a gente estava escondendo números, que tinha um parente, um vizinho, um primo que trabalhava no hospital e não era bem assim. Então, no começo a gente viveu isso. Depois a gente começou a receber essas mensagens dos negacionistas, falando, não é bem assim, isso é uma invenção. E eu queria, assim, deixar um recado, depois de tanto tempo cobrindo a pandemia, hoje a gente tem em Itapetininga, infelizmente, a marca de 103 pessoas que morreram vítima da Covid. O nosso papel como imprensa foi sempre trazer com clareza todos os dados, mas não para gerar um medo ou gerar um pânico. A gente queria mostrar para as pessoas a seriedade do que os especialistas em saúde, do que os pesquisadores estavam trazendo em relação aos cuidados, a importância do uso da máscara, do isolamento, principalmente para essas pessoas que incrivelmente até hoje custam em cuidar para que essas medidas sejam seguidas e custam a acreditar que existe uma pandemia e que pessoas estão morrendo. Se você pensar numa cidade que tem uma população de 163 mil pessoas aproximadamente, 103, na cabeça de algumas pessoas pode até ser um número pequeno, mas não são números, são pessoas. Traga para a sua realidade. Você imagina se no seu bairro morressem 103 pessoas, ou se na sua própria família. Então, assim, são pessoas perderam pai, filhos, a doença ela é muito nova ainda, então ela está sendo estudada, não acomete só idosos. A gente tem nessas 103 pessoas jovens, pessoas que tinham comorbidades, pessoas que não tinham, pessoas que eram saudáveis. Então, assim, é uma doença grave. A gente falar isso na mídia, colocar o boletim, assim como a TVI faz, não é para gerar medo, não é para gerar pânico, não é um plano para acabar com o comércio, não é isso, é para as pessoas levarem a sério, porque 103 famílias precisaram se despedir de entes queridos por uma doença que ainda está aí, entendeu? Os números... Só, Carla, perdão interromper, mas já também dando subsídio, né,
para isso. Hoje, segundo os dados divulgados pela Prefeitura, 45 casos confirmados só hoje aqui na nossa cidade. Agora de manhã. Isso. A Prefeitura ela divulga 2 boletins por dia. Então, assim, os números só vêm aumentando. Então, você que ainda custa se negar que a doença existe, que ela pode matar, ou você que é jovem, que cansou de ficar na casa, vamos ter um pouco mais de empatia, porque essas 103 pessoas, poderia ter sido alguém da sua família. E você imagina a dor de perder alguém por uma doença que ela pode ser evitada. Se você seguir a recomendação, se você ficar em isolamento, enfim, eu sei que é difícil, para todo mundo é difícil, mas a gente trazer esses números não é para te colocar medo, não é nada disso, é longe disso. A gente só quer deixar claro para as pessoas entenderem, olha, existe uma pandemia, ela não acabou, o Guto acabou de falar, só hoje, agora de manhã, 45 novos casos, 45 novas pessoas infectadas. Então, assim, ainda é muito grave. Eu sei que a gente está em dezembro, que todo mundo queria passar Natal em família, viajar, pular 7 ondinhas na praia. Mas eu acho que se a gente não se cuidar, a gente pode não conseguir viver isso ou viver isso sem alguém que a gente ama muito. Então, eu acho que esse ano foi muito desafiador. Foi um ano de eleição, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, mas eu acho que principalmente o recado é isso, que em momento algum a divulgação das informações da pandemia da Covid-19 foram para colocar medo ou números foram inflados. A gente trabalha sério, a gente acorda todos os dias de manhã com o pensamento de: poxa, estamos numa pandemia. Eu, como jornalista, como é que eu posso fazer para ajudar as pessoas num momento como esse? Então, eu, como jornalista, consigo, com as fontes oficiais, assim como a TVI, captar os dados e as informações necessárias e transmitir para vocês. E que todos nós nos cuidemos, evitemos tudo que já foi dito até agora. Pode parecer chato, mas é porque tem muita gente que ainda não entendeu. A gente tem visto os vídeos aqui de Itapetininga, dos finais de semana, enfim. Então pode parecer maçante para quem está seguindo, para quem está em casa, mas é porque ainda tem gente que não entendeu. Então eu acho que é isso. 103 famílias se despediram de entes queridos. E a gente não pode ser egoísta em pensar só na gente, né? Cansei de ficar em casa, vou dar só uma voltinha. Eu acho que a gente precisa continuar e agora, com esses números que voltaram a subir, reforçar esses cuidados. Muito bem, Carla. E nós continuamos essa entrevista aqui. Eu vou perguntar um pouquinho para a Carla a respeito dessas eleições, né? De como foi a experiência de tudo isso, tanto na época de campanha, né? Na pré-campanha, na época de campanha, mas também do dia das eleições que ela teve junto com a gente aqui. Eu estava revendo a foto hoje, Carla, da gente naquele dia, né? De todo o pessoal aqui da equipe, depois de algumas horas aí de transmissão, de todo mundo junto aqui. Foi algo bastante cansativo, mas também foi algo muito legal de estar junto, de estar experienciando esse momento junto com a população aqui de Itapetininga. E você que estava sempre ligado com a gente aqui vai saber também um pouco aqui dessas histórias desse dia. Mas antes nós temos um recado rapidinho aqui para você, um recado muito especial, que é o Laboratório Itapetininga, cada vez mais em sua vida. Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Muito bem, então você que acompanha com a gente aqui, o Telescópio tem sempre essa parceria então com o Laboratório Itapetininga, o laboratório sempre especializado, pronto para atender você e toda a sua família. E hoje conversando com a Carla Monteiro, ela que é editora e repórter do jornal Correio e que também demonstrou aí um fôlego muito grande, fôlego de maratonista durante o dia 15 de novembro de 2020. Primeiro, Carla, como que foi antes, né? Para vocês do Correio, o ano de eleição municipal, tudo é sempre um ano um pouco mais agitado. Como que você esperava passar por tudo isso? Eu acho que é aquilo,
Novamente da vantagem do jornalismo local. Eu acho que os eleitores de uma cidade que tem esse privilégio de acompanhar desde... A gente começou no ano passado, dar os primeiros nomes dos pré-candidatos. Quando começou a campanha, um pouco antes, a gente entrevistou aqui em parceria com a TVI esses nomes desses pré-candidatos que acabaram mudando aí no decorrer, quando a campanha começou para valer. Então eu acho que é muito bacana assim para o eleitor, porque ele consegue acompanhar desde a sondagem dos nomes até a confirmação. Durante toda a campanha, toda semana no jornal a gente publicou as propostas dos candidatos para cada um dos temas selecionados para a semana, de educação até cultura, enfim. E o dia da eleição foi um desafio. O pessoal aqui da TVI foram quase 13 horas ao vivo, então a gente passou por aquele problema de demora aí na divulgação, né, dos dados das urnas, mas quem estava acompanhando aqui na TVI por um trabalho das equipes que estavam na rua, já começou a ter esses números, porque o pessoal já, quando encerrou a votação, que muita gente não sabe, todos os dados das eleições, eles são públicos, e não só a imprensa, mas qualquer eleitor pode solicitar a informação da urna, porque isso é um dado público. Então, as equipes já fizeram isso, depois foram para o cartório eleitoral. Então, enquanto a gente estava aqui entrevistando, avaliando, aguardando, o pessoal estava lá pegando número por número, e isso foi um trabalho muito incrível, porque quem estava acompanhando a transmissão da TVI conseguiu já receber como é que estava aí o andamento da votação, da apuração aqui em Itapetininga. Foi um trabalho muito legal desde o começo, como eu disse, a gente já começou desde o ano passado a publicar esses primeiros nomes. Eu acho que ano eleitoral das eleições municipais para o jornal é sempre muito bacana, a gente consegue apresentar esses candidatos para os eleitores e também depois cobrar do candidato eleito aquilo que ele disse, aquilo que ele... Registrar as propostas. Exatamente, né? Aquilo que ele propôs durante a campanha, você consegue cobrar ao longo do tempo. Fala, olha, mas durante a campanha você propôs isso e aquilo, e isso é muito legal. Esse ano também teve essa mudança aí na legislação para vereador, a gente tinha 400 e tantos candidatos a vereador. Eu acho que foi uma eleição diferente para todo mundo, inclusive para os candidatos que precisaram adaptar a isso, as campanhas por conta da pandemia. Mas eu digo que é mais uma vantagem aí para a população de Itapetininga, ter essa imprensa que consegue acompanhar desde os bastidores até a apuração. Eu acho que o eleitor consegue ficar bem informado em quem ele vai votar, e depois, no pós-eleição, também tem o nosso papel, a gente acompanha as sessões da Câmara, mas eu acho também que o eleitor precisa criar esse hábito de acompanhar o que o candidato dele está fazendo. Agora a sessão tá online, só online, né? Mas antes da pandemia a gente acompanhava as sessões e sempre muito vazias, a transmissão também pouca gente acompanhando. Então eu acho que você precisa cobrar do candidato que você elegeu e acompanhar o trabalho que ele está realizando. Ele é o seu representante na Câmara Municipal. E hoje em dia todo mundo não, mas muita gente tem acesso à internet. As sessões da Câmara, elas são transmitidas, elas ficam salvas, você pode assistir, você pode entrar no site da Câmara, ver todas as proposituras. Então eu acho importante também não só esperar esse acompanhamento por parte da imprensa, mas também se interesse mais por aquele candidato que você votou. Ele te prometeu um trabalho a ser executado. Então, assim como nós cobramos, tanto o executivo como o legislativo, eu acho que o eleitor também deveria criar esse hábito de acompanhar mais o candidato que ele ajudou a eleger.
Muito bem, e você que está acompanhando com a gente aqui, pode mandar o seu recado, participar ao vivo aqui do Telescópio de hoje. Então a Maria Júlia Riquetti, ela coloca aqui, admirável, boas respostas. A Márcia manda uma salva de palmas. O Rogério Castilho, ele manda aqui, Jesus tem a vitória para todos nós. Amém, Rogério, obrigado pelo recado. A Maria Júlia Riquetti, ela manda aqui também, parabéns a vocês dois. Muito obrigado a todo mundo que está participando aqui. Não deixe de mandar então o seu recado, seja através do Facebook, seja através do WhatsApp aqui da TV, seja pelo Instagram também, nós conseguimos ler aqui as suas perguntas. Ou seja, todo mundo que está participando aqui com a gente, é sempre uma alegria poder contar com você, Itapetiningano, fazendo esse programa cada vez melhor. E também trazendo aqui, Carla, justamente a respeito dessa questão das eleições, né? Algo que eu acho que é muito legal, que eu fiz questão de trazer durante, vamos dizer assim, essa época de campanha aqui no Telescópio, foi que vocês separaram por alguns temas e traziam as principais propostas dos candidatos, né? Quem não sabe, né, existe nas campanhas, existe um plano de governo que é divulgado, né? Ou seja, é um documento, tudo que fica de acesso público, mas muito pouca gente tem o interesse de ir lá, de ler, de comparar tudo. Da forma como vocês colocavam ali, ela ficava muito mais clara, né? Ou seja, era um após o outro ali, você via, era um texto relativamente fácil de ler, relativamente pequeno, né? Mas que já trazia ali as principais ideias, tudo, e eu acho que isso contribui muito, né? As pessoas chegaram a comentar um pouco a respeito disso com vocês, também dessas matérias, né? Já é tradicional o Correio fazer isso em ano eleitoral. Então, os leitores, né, e agora seguidores do jornal nas redes sociais, eles já esperam essa divulgação por parte do jornal. Então, a gente determina alguns temas principais, a gente já envia para os candidatos, né, para as assessorias com uma certa antecipação, e a gente também coloca um limite de tamanho para as respostas, para que todos os candidatos tenham o mesmo espaço. A gente não favorece ninguém, então todo mundo recebe a demanda no mesmo dia, tem o mesmo prazo para entregar e o mesmo tamanho de texto a ser entregue. Em outros anos, essa entrevista era pessoal, né? A equipe do jornal entrevistava pessoalmente esses candidatos para ouvir deles pessoalmente essas propostas, mas esse ano a gente teve que fazer isso por e-mail por conta da pandemia. Mas eu acho importante, porque a gente separa por temas, então cada semana, é o que você falou, o eleitor, vou ver as propostas dos candidatos em relação à agricultura, a geração de empregos, segurança pública. Então a gente traz, como diz o popular, isso já mastigado para o leitor, que também é eleitor, e assim ele consegue ir avaliando ali qual que é a proposta e depois acompanhar, ver se aquilo está sendo colocado em prática, né? Muito bem, né? Isso que ajuda muito a democracia, ela sair do briga política, muitas vezes briga ideológica, para algo baseado nas propostas mesmo, né? Uma comparação das propostas. Muito legal. E Carla, falando também um pouquinho aqui a respeito das eleições, queria que você comentasse um pouquinho aqui dos resultados das eleições, né? Seja para a prefeitura, você já acreditava mesmo numa vitória, vamos dizer assim, com tanta larga vantagem, assim, numa reeleição da prefeita Simone Marqueta aqui na cidade? Eu acho que não sou, na transmissão mesmo eu falei isso, né? Não sou uma comentarista política, mas eu acho que o resultado da eleição veio aí para coroar esse trabalho que a prefeita vem realizando nos últimos 4 anos. Eu acho também que me chamou muita atenção, e eu também frisei isso na transmissão, foi a quantidade de votos de abstenções, né? Pessoas que não foram votar, votos brancos e nulos também, foi uma taxa altíssima, acho que também contribuiu aí para essa diferença. A gente tinha grandes nomes aí concorrendo a chefe do executivo e para vereador também, porque eram mais de 400 candidatos a uma vaga, uma das 19 vagas. Eu até acreditava que poderia ter uma renovação um pouco maior na Câmara. Gostei de ver que o número de mulheres aumentou, essa presença feminina, a gente precisa mesmo ocupar mais esses espaços.
E eu acho que agora o eleitor ele vem mudando ao longo dos anos. Então é o que eu sempre reforço, assim, é para que as pessoas acompanhem o trabalho, porque muita gente fala que os políticos só aparecem de 4 em 4 anos, mas tem eleitor que também só aparece de 4 em 4 anos. Ele lembra aquele eleitor só quando ele vai votar. Então eu digo que assim, essa eleição foi desafiadora para todos os lados e eu acho que o eleitor ele vem mudando ao longo do tempo e eu acho que o meu recado, a minha esperança é que as pessoas acompanhem mais o trabalho dos poderes executivo e legislativo, porque eu acho que para a gente poder cobrar de quem a gente elegeu. Então, eu acredito que na eleição também para vereador, também teve muita gente foi votar, mas votou branco e nulo, assim, não conseguiu entre 400 e tantos candidatos escolher um para votar. Que chamasse atenção. Mas é porque a pessoa não se interessou em procurar as propostas dos candidatos. Então, você que votou, você que foi votar, você que quer reclamar, acompanhe o trabalho do seu candidato, para você também não ser um eleitor só de 4 em 4 anos. Muito bem. E Carla, a respeito do resultado aqui para a nossa Câmara Municipal, né? Algo que você fez questão de frisar durante a nossa transmissão e algo muito importante também é a questão da representatividade das mulheres na nossa Câmara, né? Nós partimos, né, dessa última legislatura com duas, né, que era a Denise e a Selminha, e agora a reeleição da Denise e a entrada de mais 3 aqui junto da nossa Câmara, né, que é a Marina, a Cristiane Cardena e também a Catarina da Guarda, né? Então, essas 4 agora, como que você vê? Você acredita que isso pode surtir, vamos dizer assim, em políticas públicas mais voltadas para as mulheres, ou também de um exemplo maior ali junto da Câmara, tudo também levando a perder um pouco dessa mentalidade que muitas vezes barrava o crescimento das mulheres, principalmente na área política da cidade? Eu acho importante, acho que políticas públicas, elas têm que ser pensadas para todas as pessoas, por todas as pessoas. Acho que a gente não precisaria esperar ter mais mulheres para se pensar em políticas públicas para as mulheres, mas eu acho que todo mundo que está ali tem que pensar em políticas públicas para todo mundo. E eu fiquei muito feliz assim, por aumentar o número de mulheres representantes na Câmara Municipal. Eu acho que o maior exemplo é a ação. Então, ver mulheres trabalhando possam gerar o interesse de mais mulheres. Eu acho que a gente vem evoluindo a maneira de pensar que só os homens, porque querendo ou não, o vereador ele é um cargo de liderança, que só os homens poderiam ocupar esses cargos. Eu acho importante as mulheres estarem dentro da política. A gente tem um bom exemplo com a Simone, que foi a primeira prefeita eleita e agora reeleita. Eu acho isso muito importante, a participação da mulher. Como eu disse, não é um ambiente competitivo. Acho que, repito, todo mundo tem que trabalhar para todo mundo, entrar ao município, a Itapetininga, e eu fiquei muito feliz, assim, de poder ver que essa representatividade está aumentando e que sirva de exemplo. A gente tem muitas mulheres líderes de vários movimentos, então que essa semente seja plantada e que a gente veja cada vez mais mulheres ocupando aí as cadeiras da Câmara Municipal. Muito bem, nós temos um recado aqui do nosso querido Fábio Arruda Miranda. Ele manda aqui: Guto e Carla, parabéns pelo jornalismo claro, direto e transparente, qualidade da TV e do Jornal Correio. Muito obrigado, Fábio, pela participação aqui junto com a gente. E Carla, perguntando a respeito desse ano de 250 anos aqui da cidade. Nós tivemos já uma entrevista para falar dessa edição especial que vocês prepararam, tudo. Assim, meia tudo, né? Assim, deu para fazer algo que ficou registrado, que trouxe um pouco da história para Itapetininga. Acho que era um compromisso, né, dos órgãos aqui da cidade, e do Correio ele conseguiu fazer isso muito bem, né? Que ter essa edição especial aí marcada para Itapeira. Eu acho que 250 anos é uma data tão marcante, mas a gente foi aí pego com a infeliz surpresa do coronavírus, mas em meio a tanto trabalho, né, na cobertura dessa pandemia,
a gente recebeu a ideia aí do Milton, o professor Milton Cardoso, de fazer uma revista, uma edição especial e trazer nessa revista histórias não contadas de Itapetininga. É um outro prisma da cidade. E eu acho que o resultado ficou incrível, ficou muito lindo visualmente e um conteúdo de muita qualidade. A gente trouxe aí muita gente bacana, deu muito trabalho. A gente brinca que em meio a uma pandemia, fazer uma revista especial, e a nossa ideia era... Sem parar com as edições semanais. Sem parar com as edições semanais e o portal. Era fazer um conteúdo atemporal, especial aos 250 anos de Itapetininga, mas que você pudesse ler no dia do aniversário, daqui 3 meses, daqui 5 anos, 10, que esse conteúdo ele não vai ficar velho. A gente trouxe uma linguagem diferente. Eu reforço sempre os agradecimentos ao Milton e a toda a equipe do jornal, porque foi difícil, mas o resultado ficou maravilhoso. Eu acho que foi um belo presente. Eu amo Itapetininga, poder trabalhar na imprensa local, no Jornal Correio e poder presentear a cidade com esse material, para mim, foi muito especial. Muito legal, Carla. Acho que só podemos agradecer aqui, né, toda essa parceria desse ano que veio, foi uma grande ajuda aí também, todo esse tempo, né, nessas entrevistas com os pré-candidatos aqui, acho que foi algo muito legal que trouxe bastante, vamos dizer assim, momentos ali onde a gente pôde entender um pouco mais, levar informação para as pessoas, mas também um crescimento pessoal, para mim, pelo menos ali, foi muito aquele momento. Então foi muito legal ter você ali junto e também no dia das eleições. Eu gostaria de agradecer pela entrevista de hoje também aqui com a gente. Nós agradecemos todas as pessoas que mandaram seus recados. Se você quiser deixar algum recado, Carla, se quiser mandar, tiver mais alguma informação aqui, fica aberta a câmera no telescópio para você. Eu queria agradecer a TVI por esse ano de parceria. Guto, algumas pessoas me param, mandam mensagem ainda para falar da entrevista com os pré-candidatos. Eu acho que isso acrescentou muito para a TV, mas também para o Jornal Correio. Eu acho que essa parceria que a gente teve esse ano só engrandeceu. A gente é sempre muito bem recebido aqui na TVI. Eu sempre agradeço aí pelo espaço e estamos aí. O que vocês precisarem é só chamar, que em 2021 a gente volte aqui para dar boas notícias. E que para todo mundo que está acompanhando aí, muito obrigada a todo mundo que depois manda mensagem para mim, aos leitores do jornal, aos seguidores do jornal nas redes sociais. Eu gostaria de agradecer, fico muito feliz de poder falar sobre o Jornal Correio. É um veículo muito importante para a cidade, falar sobre Itapetininga, eu amo a minha cidade e novamente agradecer aqui o espaço que a TVI nos cedeu esse ano por essa parceria, foi muito, muito legal. E até o ano que vem aí que a gente consiga estar juntos por mais oportunidades aí no próximo ano. Muito bem, Carla, muito obrigado pela participação. Feliz Natal para você, para toda a equipe do Correio. E só lembrando também, né, o Fábio Arruda Miranda mandou pra gente aqui um recado, né, Fábio? Ele vai ser o nosso entrevistado de amanhã. Então, Fábio, espero você amanhã aqui com a gente, contando também, conversando sobre a cidade, sobre todo esse ano aí, como foi passar por tudo isso aí, junto à revista aqui, Top de Itapetininga, falar também um pouquinho de todos os assuntos aqui da nossa cidade. E você que acompanha aqui junto com a gente, nós temos um recado importante, né, para sua empresa, que é um auxílio para ela, para ajudar a administrar, para ajudar também a pensar toda a parte contábil da sua empresa, tem a MSO sempre pronta a ajudar.
Muito bem, lembrando a você também que agora, 12h55, dá tempo ainda de fazer o seu almoço com qualidade lá no restaurante Vila Rosa, seja pelo delivery, seja também pelo salão que está todo adaptado aí para receber você com muita segurança. Hoje os pratos principais lá do Vila Rosa são frango refogado, isca de alcatra, bife de lombo, dobradinho, massa recheada, sempre com muita qualidade. E você que acompanha aqui com a gente sabe que nós trazemos sempre atualização então diária para você do boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura. Então o boletim hoje ele foi divulgado ao 12h30, nós chegamos então a um total de confirmados de 3.460, sendo 3.237 já curados, 120 em tratamento, sendo 21 internados no Hospital do Dr. Léo Orsi, 9 internados no Hospital da Unimed e 103 óbitos confirmados por Covid-19. Chegamos também ao total de casos suspeitos de 63, sendo 37 em isolamento domiciliar, 23 internados no Hospital Dr. Léo Orsi, 3 internados no Hospital da Unimed. São os dados divulgados pela Prefeitura hoje ao 12h30. E você sabe, o Telescópio é oferecimento do Plano Familiar Camargo, que é tradição, seriedade e respeito. Eu trago para você aqui as notas de falecimento então da cidade de Itapetininga, informando para você o falecimento então do Dr. Jorge José Ozzi, 61 anos, casado com a senhora Roseli Jardim Ozzi, deixa a filha Thaís, local do velório no Memorial Antônio Ferreira de Camargo, sepultamento hoje ao 12h30 no cemitério do Santíssimo aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Juvenal Aleixo de Queiroz, 86 anos, casado com a senhora Maria Aleixo de Queiroz, deixa os filhos Adma, Luzia, Hilda, Maria Aparecida e Claudinéia, local do velório na Camargo da Vila Nova Itapetininga. O sepultamento hoje foi às 11 horas no cemitério do Sagrado Coração de Jesus, em Capão Bonito. Informo também o falecimento de Mazir Gomes da Cruz, 82 anos, viúva do senhor Cipriano Martins de Paula, deixa os filhos Olívia, Alaide, Aparecida, Nelson, José Maria, Orlando, Disseu e Antônio, local do velório na Camargo da Vila Arruda, e o sepultamento hoje às 4 da tarde no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento da senhora Maria de Lourdes Fragoso, 74 anos, união estável com o senhor Ataíde Paulino de Oliveira, deixa os filhos Célia, Geraldo e Raquel, local do velório na Camargo, Unidade Central, sepultamento hoje ao 12h, no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento de Walter Peninck, 75 anos, casado com a senhora Maria Anunciada Peninck, deixa os filhos Alexandre, Marcela, Wagner, Flávio, Walter Júnior, local do velório na Camargo da Unidade Central, sepultamento hoje ao 12h30 no cemitério Jardim Colina da Paz, aqui de Itapetininga. Informo também o falecimento da senhora Maria de Lourdes Fragoso, 74 anos, já foi essa, deixa eu passar aqui, Vinícius Antônio Alves Leria, informo também o falecimento com 30 anos, casado com a senhora Ingrid Cristina Carvalho Leria, deixa as filhas Caroline e Maria Vitória, local do velório na Camargo Unidade Central, sepultamento hoje às 15 horas no cemitério São João Batista. Também informo o falecimento de Ronaldo Borges de Araújo, 37 anos, casado com a senhora Paula Marcelina de Lima, deixa os filhos Evelyn, Ricardo, William, Kevin e Raiele, local do velório na Camargo Unidade Central, sepultamento hoje às 4 da tarde no cemitério São João Batista, aqui de Itapetininga. Essas foram então as notas de falecimento aqui da nossa cidade, sentimentos a todos os familiares, e o Telescópio vai ficando por aqui. Amanhã tem mais para você, é sempre ao 12h, ao vivo, trazendo entrevistas com pessoas aqui da nossa cidade, aquilo que acontece em Itapetininga e toda a região. Eu espero você, um grande abraço, até lá, tchau, tchau! Laboratório Itapetininga, desde 1991, com a excelência em processos e o atendimento humanizado que você já conhece. E agora com agendamento e resultados online em 3.000 exames. Laboratório Itapetininga, cada vez mais perto de você. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso.